Olá, boa tarde, meio-dia e 1 minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens da UESB, campus de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 28 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje você vai ver que já é grande a expectativa entre os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, aqui em Vitória da Conquista. Este é um dos destaques de hoje do N1, que está começando agora e tem muito mais para você. Núcleo de Atenção Integral ao Servidor da UESB promove ação de saúde com realização de diversos exames. Veja também o N Verifica, nosso espaço de checagem de fake news. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é quinta-feira, 24 de agosto. O UESB Notícias, primeira edição, está começando. As próximas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, só serão realizadas em novembro, mas aqueles que sonham com uma vaga na universidade já estão se preparando há muito tempo. E nos cursinhos preparatórios aqui de Vitória da Conquista, a expectativa é grande. Acompanhe. Principal porta de entrada do ensino superior brasileiro, o Enem 2023 será realizado por quase 4 milhões de pessoas. Este ano marca os 25 anos do exame, desde a sua primeira aplicação. As provas só acontecem em novembro, mas já tem estudantes se preparando há mais de 2 anos. Estou nessa preparação há 3 anos, em meio à pandemia, ao estudo do ano passado, que foi normal. A expectativa é de melhora, né? Agora que eu estou me sentindo melhor preparado e poder fazer um bom Enem agora esse ano. E a ansiedade já vai batendo na porta? Vai batendo, mas a gente tem que trabalhar para controlar, não deixar ela ganhar da gente e fazer o que eu posso fazer, controlar o que eu posso, que é estudar. Neste cursinho, cerca de 250 estudantes estão se preparando para o Enem, com o apoio dos professores, psicólogos, cronograma de estudos, revisões e simulados. O curso ele é todo voltado para o Enem, durante todo o ano letivo, as aulas, as redações produzidas, as aulas vespertinas são todas voltadas para o Enem. Dia 29 de setembro a gente finaliza o conteúdo e em outubro a gente inicia a revisão Enem, que é outubro inteiro, pegando todos os assuntos dados no primeiro semestre e no segundo semestre de forma compilada para fortalecer esse processo educacional do aluno. Instituições públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar os estudantes, por meio do SISU e do ProUni. O exame também é utilizado como ponte para auxílios, como Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E as notas também podem ser aproveitadas em processos seletivos de instituições portuguesas conveniadas ao INEP. Kayla tem apenas 19 anos, mas já está se preparando há 2. Seu sonho é cursar medicina. Nessa reta final, ela segue focada na rotina de estudos e com grandes expectativas para a prova. Bastante ansiosa, mas estudando bastante. Estudo pela manhã, à tarde e à noite também, fazendo bastante questão. Então, sinto que questão ajuda bastante. Segundo a coordenadora do cursinho, os estudantes voltaram mais focados após o período da pandemia. Foram anos de pandemia onde o prejuízo educacional foi significativo. Então, a sensação, a impressão que a gente tem por atendimento, por acolhimento, levantamento de dados, é que eles estão querendo correr atrás daquilo que foi prejudicado. São salas mais focadas, alunos mais focados, que reclamam até quando o outro aluno está fazendo barulho. Eles querem aprender e correr atrás daquilo que foi lesionado pelo processo pandêmico. A gente já está aproveitando essa parte final agora para fazer uma revisão geral do conteúdo, porque durante todo o ano a gente trabalhou tudo aquilo que o Enem precisa, né? Aquilo que é cobrado no Enem. E agora a gente já está finalizando, mas já fazendo uma retomada de tudo aquilo que a gente já pegou. Principalmente treinando com questões, fazendo simulados, treinando com questões que foram da prova do Enem ou provas similares para eles abarcarem o máximo de conteúdo possível.
e tentar recuperar aquilo, porque como a gente estava comentando, na época da pandemia, principalmente nessa parte de exatas, houve um déficit muito grande. Matemática, então, foi um desastre. Controlar a ansiedade é essencial para garantir bons resultados. Este psicólogo traz algumas dicas. Manter um sono bacana, muito importante. Uma alimentação não muito fora do padrão, porque ela já está acostumada com um certo tipo de alimento, mas também não ficar querendo correr atrás de nada, porque reta final, muita informação pode dar o famoso branco. Então, manter realmente o estudo da forma como está e chegando bem mais pertinho, manter assim, dar uma pausa no estudo, dar uma relaxadinha um pouco, fazer de tudo para poder relaxar, né? Porque nesse momento realmente a tensão aumenta e isso já vai ajudar um bocado. Tá, são dicas importantes para quem vai fazer as provas do Enem em novembro. Bom, hoje, 24 de agosto, é Dia da Infância. A data tem o propósito de promover uma reflexão sobre as condições em que meninas e meninos vivem no mundo inteiro. Em Vitória da Conquista, políticas públicas visam garantir que as crianças tenham uma infância segura e saudável. Sobre esse assunto, vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês, que já está com o nosso convidado e traz mais informações. Olá, Thaís. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mário. Muito obrigada. Boa tarde para você e para todos que nos assistem agora. Mário, essa data aí do Dia Nacional da Infância foi criada pelo Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E para falar um pouquinho sobre essa data aí tão importante que visa refletir sobre os direitos e a proteção das crianças, a gente conversa agora com Michael Farias, que é secretário municipal de Desenvolvimento Social. Olá, Michael. Seja muito bem-vindo ao UESB Notícias. Michael, é uma data aí muito importante e que também traz à tona a questão da invisibilização da infância, né? Que, consequentemente, ocasiona aí uma subnotificação de violência contra elas, por exemplo. Boa tarde. É importante a gente falar de um tema que diz respeito à sociedade brasileira e à maneira como a gente constrói as relações na sociedade. O Dia Nacional da Infância é uma forma de nós dizermos que as crianças precisam ser prioridade nas pautas dos governos, que as crianças precisam ser consideradas enquanto seres em desenvolvimento e que a sociedade brasileira precisa olhar para as diversas infâncias, a infância negra, a infância LGBT e tantas outras que estão em contextos principalmente de exclusão social. É uma forma da gente dizer que o Brasil e todos os países precisam criar mecanismos onde a gente possa prevenir violências, que a gente possa cada vez mais garantir acesso a direitos básicos, como saúde, educação, assistência social e tantas outras políticas públicas que são fundamentais para o desenvolvimento integral desse público. Michel, você pode falar um pouquinho sobre as ações, né, que o município tem desenvolvido pela proteção da infância e das crianças? Esse dia que a gente celebra o Dia Nacional, para a Vitória da Conquista, é um dia muito especial. Nos últimos anos, nós temos avançado na pauta prioritária da infância. A Vitória da Conquista tem sido reconhecida nacionalmente como um grande centro de inovação na garantia de direitos humanos da criança e do adolescente, né? Recentemente, nós recebemos a visita da rainha Silvia, né, da Suécia. Ela esteve aqui para conhecer uma experiência inovadora nossa, que é o Complexo de Escuta Protegida. A gente tem avançado na área da educação, aumentando cada vez mais o acesso ao número de crianças às creches. Temos ampliado o atendimento da rede de assistência social, ampliando a infraestrutura dos CRAs, ampliando as equipes da assistência social para que a gente consiga, cada vez mais e nos territórios mais vulneráveis socialmente, garantir proteção social a crianças e adolescentes. Vitória da Conquista é um município que mais tem investido do ponto de vista orçamentário, do conjunto das suas ações nessa pauta da criança e do adolescente. Muito nos orgulha, inclusive, o Dia Nacional. Essa pauta é trazida pelo Unicef. Então, a Prefeitura de Vitória da Conquista, liderado pela prefeita Sheila, a gente tem uma parceria com o escritório do Unicef no Brasil. Inclusive, no dia 12 de setembro, receberemos uma delegação internacional de São Tomé e Príncipe, assim como representantes do governo brasileiro, do governo federal,
também do escritório do Unicef, que virão a Vitória da Conquista, trazer essa comitiva internacional para conhecer as nossas experiências no sentido de criar mecanismos de prevenção e, ao mesmo tempo, respostas sólidas diante das situações de violências que ocorrem com crianças e adolescentes aqui no nosso município. Então, é claro que a gente convida sempre a sociedade também a caminhar junto com o governo municipal no sentido de denunciar as situações de violência, de participar também dos espaços coletivos de construção das políticas públicas. A prefeita Sheila, ela tem sempre dito, né, não se constrói um governo, nem se melhora a vida das pessoas sem a participação dessas pessoas. Então a gente tem ampliado os espaços de debate. Vitória da Conquista tem um comitê específico para discutir as questões da violência contra criança e adolescente. Esse comitê tem sido, vamos dizer, uma forma de inspirar vários outros municípios brasileiros a criar um espaço onde a sociedade civil, os órgãos de proteção, as representações dos órgãos gestores de cada política setorial sentam, dialogam, analisa os dados do município e aponta direções no sentido da gente melhorar os indicadores sociais, trabalhar a dimensão da prevenção às violências e, sobretudo, construir respostas concretas para a violência. Michel, e sobre aí os casos e os registros de violação contra os direitos da criança, como eles têm sido registrados aqui em Vitória da Conquista? Bom, a gente tem duas principais portas de entrada. Uma é o Disque 100, né, que é um canal de diálogo junto ao governo federal. As pessoas ligam e fazem as suas denúncias, e também os conselhos tutelares. Dentro do processo de implementação da Lei da Escuta Protegida, que é uma lei de 2017, passou a vigorar em 2018, o nosso município iniciou um processo de implementação da lei, criando mecanismos para a gente trabalhar a prevenção e enfrentamento. Quando nós fizemos o início desse processo de implementação, a gente fez um diagnóstico situacional da rede, analisando os principais gargalos e trazendo os dados relativos a violências contra crianças e adolescentes. E o que foi que nós percebemos? Principalmente, crianças do sexo feminino têm uma maior incidência de violência sexual. Em relação à violência física e psicológica, há uma certa equidade, né? Uma equivalência nos números em relação a meninos e meninas. E, por outro lado, a gente percebe também que os dados demonstram que grande parte dessas violências, infelizmente, acontecem dentro da família, por pessoas que mantêm uma relação de confiança com essa criança. Então, hoje a prefeitura ela vem cada vez mais avançando no sentido de ampliar a rede de assistência social, de aumentar a conexão com os órgãos de proteção, como o Judiciário, o Ministério Público, os conselhos tutelares. Vitória da Conquista, por uma decisão política da prefeita Sheila, né? Nós já estamos nas tratativas para criar mais um conselho tutelar. Isso também vai ser um avanço para o fortalecimento da rede de proteção e estamos trabalhando essa perspectiva de... Vamos aí o sinal com a Thaís, mas vamos para um breve intervalo. Aqui no UESB Notícias, no próximo bloco, você vai ver que o Núcleo de Atenção Integral Servidor da UESB promoveu uma ação de saúde com a realização de diversos exames. Ainda nesta edição, o quadro O N Verifica, nosso espaço de checagem de fake news. Agora, 12h e 14 minutos, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já. O morango tem um lugar especial na vida das pessoas e, para alguns, ele é a melhor fruta do mundo. Atualmente, o Brasil ocupa a maior parte da produção de morango na América Latina, ocupando cerca de 33% da produção. A sua importância levou um grupo de pesquisadores da UESB a buscar técnicas para a melhoria da sua qualidade. A pesquisa, desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia, em parceria com a Casa do Mel, avalia a utilização das abelhas sem ferrão na produção do morango. O trabalho utiliza as abelhas para a polinização dos morangos, pois com uma melhor distribuição do pólen, há uma melhor formação dos frutos. Então, pessoal, o trabalho com polinização das flores do morango mostrou que os morangos, eles são saborosos e não têm deformação, apresentando aí um valor agregado ao mercado.
ciência na UESB, produzindo conhecimento para a sociedade. A ciência da UESB ao alcance da sua mão. Acesse www.uesb.br/ciência na UESB. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Xuxa! Oi, Zé! Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação. Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Chu! Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama, vacina, então vacine quem você ama. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no UESB Notícias, primeira edição. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Saiba como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, em Vitória da Conquista, tempo aberto. A maior parte do dia será ensolarado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Amanhã, o tempo permanece aberto. A temperatura oscila entre a mínima de 19 graus e a máxima de 32. No sábado, o sol deve continuar predominando. Os termômetros registram a mínima de 21 graus e a máxima de 32. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o dia é ensolarado. Os termômetros variam entre 21 e 30 graus. Em Tapetinga, o dia também será de sol. As temperaturas variam com a mínima de 21 graus e a máxima de 33. Em Piatã, o tempo aberto também deve predominar. As temperaturas oscilam entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. Nesta quarta-feira, o Núcleo de Atenção Integral ao Servidor, o NAS da UESB, promoveu uma ação de saúde com a realização de diversos exames. Acompanhe. Na manhã da última quarta-feira, servidores e funcionários do campus de Vitória da Conquista participaram de uma ação de saúde promovida pela Assessoria de Gestão de Pessoas e intermediada pelo Núcleo de Atenção Integral ao Servidor, o NAS, em parceria com uma rede de farmácias da cidade. O nosso objetivo primordial é cuidar dos nossos servidores, né? A gente sabe que a vida é tecida no cuidado e esse é um objetivo primordial nosso, através de nossas ações, de nossas políticas, né, implementadas pela Assessoria Especial de Pessoas, né, e pelo Núcleo de Atenção Integral ao Servidor. E isso tem acontecido nos 3 campos da universidade, né, tanto Jequié e Tapetinga quanto Vitória da Conquista.
Na ação, os servidores tiveram a oportunidade de fazer exames de oximetria, aferição de pressão e bioimpedância, que avalia a composição corporal. Hoje a gente está acompanhando a avaliação da pressão arterial, né? Além de estar fazendo esse acompanhamento, estamos olhando o peso corporal a partir da nossa balança de bioimpedância, né? Que ela passa vários dados, né, para cada um. E a partir desses dados, né, cada colaborador, estudante, toma essa iniciativa não só de estar cuidando da saúde, né, mas para estar sabendo como anda, né, em meio à correria. É bom a gente estar ciente como andam os níveis pressóricos. Cerca de 300 servidores da UESB participaram da ação de saúde, que foi realizada nos 3 campi. Bom, é muito importante esse tipo de ação porque tem trazido para nós, servidores, né, serviços e ações de valorização, de conhecimento, de autocuidado, de bem-estar. Então, a gente louva, né, e pelo brilhante trabalho que o NAS tem feito nesses últimos tempos. É muito importante nós, depois desse momento pandêmico em que vivemos, em que passamos, né, e aí volta às atividades presenciais. Então, traz junto com as demandas que aumentaram e multiplicaram para nós, até por conta das atividades que foram remotas e adicionadas às atividades presenciais, ganhamos uma demanda muito grande de atividades nos seus setores, no trabalho. E aí a gente vem com essa condição de receber, né, esse cuidado, esse atendimento que o NAS oferece, físico, para que nós possamos parar um minutinho, verificar a saúde. Eles também têm uma atividade muito linda, que é uma atividade da psicologia, que acolhe os servidores, a atividade da fisioterapia, que vem fazendo atividade laboral com todos nós. Isso nos traz um sentimento de cuidado, de acolhimento, né? Outras atividades também são promovidas pelo NAS, como meditação, apoio psicológico, fisioterapia laboral e cursos. A coordenadora do núcleo destaca as próximas ações previstas. Então, o Núcleo de Atenção Integral Servidor tem como público-alvo docente, técnico e funcionário terceirizado. Essas ações de saúde, como você bem mencionou, acontecem aí nos 3 campi de forma contínua, né? Desde janeiro a gente vem aí desenvolvendo essas ações e nos anos anteriores também, tá? A gente tem aí, inclusive na próxima semana, o de saúde ocular, que também já foi feito no campus de Itapetinga, acontece em Vitória da Conquista e vai acontecer também no campus de Jequié. Temos também aferição de pressão, teste de glicemia, que acontece frequentemente, e além de outras ações também, né? Considerando que a gente sabe que na correria do dia a dia é difícil você ter a oportunidade de cuidar de sua saúde, né? Embora a saúde é prioridade, a gente sabe disso, a gente sabe que quando a gente está preso ao trabalho, a gente acaba sendo um pouquinho relapso em relação a isso, como bem mencionei, não deveria. Então o NAS hoje ele traz, né, por meio dessa atividade de saúde, para o respectivo campus, né, Vitória da Conquista ou os outros campi, para que o servidor ele não tenha que muitas vezes se deslocar. Então a gente traz justamente para poder otimizar, né, o tempo também do servidor, possibilitar, né, essa promoção do cuidado. A gente volta a falar aqui no UESB Notícias sobre a data de hoje, 24 de agosto, Dia da Infância. Vamos mais uma vez ao vivo com Thaís Patês, que traz informações sobre o Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente da UESB, um importante programa de extensão que atua na garantia dos direitos da infância. Olá, Thaís. Olá, Mário. Estou de volta aqui com a nossa entrevistada, que é Luciana Prado, que é a gerente aí do Núcleo da Criança e do Adolescente da UESB, que é um importante projeto de extensão vinculado ao curso de Direito aqui da UESB e que já ao longo dos seus 18 anos de história já atendeu cerca de 1.500 famílias aqui da região de Vitória da Conquista. E para falar um pouco mais sobre esse trabalho tão importante realizado pelo Núcleo, a gente conversa agora com Luciana. Olá, Luciana, seja bem-vinda ao UESB Notícias. Luciana, uma data muito importante, né, para visibilizar e para a gente falar sobre o assunto. Luciana, fala aí um pouquinho sobre o trabalho realizado pelo Núcleo ao longo desses 18 anos. Primeiramente, eu gostaria de registrar, né, a alegria de poder estar aqui justamente para falar sobre uma temática que é tão importante,
que neste dia de hoje a gente comemora o Dia da Infância. O Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, como você bem disse, é um programa vinculado ao curso de Direito e é uma das ferramentas, um dos mecanismos que a universidade exerce o seu papel, a sua função social, né, de estabelecer como uma das suas prioridades de atuação a defesa e proteção dos direitos de crianças e adolescentes, como está estabelecido pela Constituição Federal. Esse programa ele atende crianças e adolescentes do nosso município que tenham sofrido alguma situação de violência, oferecendo acompanhamento psicológico à criança e orientações de serviço social, jurídicas e psicológicas aos familiares na compreensão de que o fenômeno da violência ele precisa ser entendido como algo complexo, né? A data de hoje para a gente também é muito significativa para que a gente possa se lembrar dessa etapa da fase do desenvolvimento do ser humano, que é a infância, né? A gente tem o dia 12 lá que a gente celebra o Dia das Crianças, hoje é um momento diferente. É o dia em que a gente precisa entender da importância dessa primeira etapa na formação da gente enquanto indivíduo e que a gente precisa estar todos os dias construindo uma sociedade que realmente priorize os direitos, né, dessa fase da vida, né? O direito do brincar, o direito de educar, o direito de viver em segurança, de ter relações familiares e sociais, comunitárias saudáveis. Então, esse dia é para essa reflexão. Luciana, quais são aí os principais tipos de ocorrências que vocês atendem no trabalho do núcleo? É muito frequente violências psicológicas, violências físicas, violências sexuais, né? Infelizmente, a gente tem com recorrência essas situações lá no nosso atendimento. E é importante reforçar, né, que não é um setor de denúncias, é um setor de orientação, né? Você pode reforçar aí os principais canais de denúncias, né? E de que forma aí o núcleo atua em parceria com esses canais? Sim, o núcleo, ele integra uma rede, né, que existe aqui no município, a rede de atenção e defesa da criança e do adolescente. O núcleo, ele vai estar tanto promovendo ações de conscientização, de prevenção para situações de violência, de promoção dos direitos, fazendo com que as pessoas, a sociedade, as famílias entendam. Às vezes a gente tem as nossas crianças em casa, a gente foi criado de algum modo e a gente naturaliza alguns comportamentos. Então, a gente tenta desenvolver ações para a gente compreender algumas práticas que podem ser violadoras. Além disso, dentro dessa rede, várias outras instituições vão ser espaços para recebimento de denúncias, como o próprio Conselho Tutelar, o Disque 100, existe o núcleo da Polícia Civil, né, da criança e do adolescente, que está localizado dentro do Centro Integrado da Criança e do Adolescente aqui no município, dentre outros espaços. Mas, assim, por hora fica, por exemplo, o Conselho Tutelar, núcleo da Polícia Civil e o Disque 100, como canais importantes aí para as denúncias. E a gente tem também aí o complexo, né, de escuta protegida, que é o primeiro do Nordeste, né, que também é um equipamento muito importante aí nessa atuação na proteção das crianças e dos adolescentes. Exatamente. A gente pensar que uma criança ou uma adolescente já tenha vivido uma situação de violência e a gente não pensar como que a gente vai acompanhar, inclusive para uma instrução de um processo, para colher provas, é a gente deixar que essa criança e esse adolescente possam novamente sofrer outras violências institucionais. Então, a gente precisa pensar assim numa qualidade de uma prova que vai ser obtida do ponto de vista jurídico, né, para repercussão aí criminal, mas também entendendo que essa criança ela já foi vitimada. Então, com todo um cuidado, com toda uma ciência para que essa colheita de prova seja feita de modo que não promova novas violências. Então, por isso a importância desse espaço. Luciana, você pode encerrar falando aí para a gente o endereço do núcleo, como as pessoas podem ter acesso aí aos serviços do núcleo? Importantíssimo isso. O Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, a gente está de casa nova. Nós estamos agora funcionando dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas da UESB, que fica localizada na Avenida Genésio Porto, 760, próximo da FTC. A gente também tem rede social, a gente está no Instagram, NDCA Oficial. A gente também tem site e nesses espaços aí a gente está divulgando as ações que a gente promove grupos de orientação parental,
emocional para adultos que queiram, né? Tem algumas dúvidas na condução da criação de seus filhos, alguma situação que esteja acontecendo. A gente discute, por exemplo, como abordar luto na infância. Agora, em setembro, a gente vai ter a perspectiva de discutir o enfrentamento à ideação suicida em crianças e adolescentes, que têm sido frequentes nos noticiários, infelizmente. Então, a gente, para além do atendimento das situações, né, de violências confirmadas, a gente promove uma série de ações para discutir questões que são importantes, que vão afetar a infância e a adolescência. Então, acompanhe a gente, faça-nos uma visita também presencial e também, se souberem de alguma questão que esteja acontecendo contra a infância, contra a adolescência, comunique, informe. O Disque 100 não precisa se identificar, mas é importante que toda a sociedade precisa estar atenta e entender que é um papel nosso, de todos nós, proteger o saudável desenvolvimento das crianças e adolescentes. Importantíssimo essa mensagem, Luciana. Muito obrigada pela sua entrevista nesse dia aí, né, nacional da infância. Agradeço aí pela sua participação. Então, gente, só para reforçar, Disque 100, né, o principal canal de denúncias, né, contra violações à proteção da criança e do adolescente. Volto com você, Mário. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. É isso mesmo, espelho quebrado. Já pensou no quanto você ficou agoniado por falta de informação? Espelho quebrado não é nada demais, mas a vida é. Não deixe que a desinformação prejudique a saúde dos seus filhos. As vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine a sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não deixe que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar nossas crianças em risco. Vacine. Ame, proteja, vacine nossas crianças. Amanhã minha amiguinha vai dizer que meu cabelo é ruim. Ano que vem, vou chamar todo mundo pro meu aniversário, menos ele. Eu é que pareço uma princesa, não ela. Um dia, ele vai atravessar a rua quando me encontrar. Se ninguém nascer racista, ensina a gente a fazer um futuro diferente? Uma campanha Defensoria Pública da Bahia. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado às 2h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Meio-dia e 34 minutos, estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição. Você confere agora aqui no UESB Notícias o N Verifica, nosso quadro de checagem de fake news com Manuela Scipione.
Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias. Vamos começar agora o N Verifica, o espaço do jornalismo da TV UESB que auxilia você na verificação de notícias que circulam nas redes sociais. E começamos o quadro de hoje falando de um trecho de uma reportagem da TV Band, que anunciava a paralisação dos caminhoneiros. Mas esse vídeo, gente, é antigo. A paralisação da qual é falada no vídeo ocorreu em 2022. Portanto, as informações foram retiradas de contexto. As informações dos vídeos são referentes ao ano passado, quando houve uma alta de 25% no preço do diesel. E o apresentador, juntamente com o repórter, informaram sobre a suspensão das atividades de caminhoneiros. A publicação que circulou no Facebook está totalmente descontextualizada e ainda afirmava que essa mesma paralisação iria acontecer ainda neste mês de agosto, o que não passa de uma mentira. Analisamos um vídeo que supostamente mostra apoiadores do presidente Lula marcando o número 13 com ferro quente, numa referência ao partido PT. Porém, as informações que circularam são falsas. O vídeo não tem nenhuma relação com Lula ou com o PT. Na verdade, as imagens são uma cerimônia de iniciação de membros de um motoclube. O vídeo original foi publicado no YouTube em 2020 e o título informa se tratar de um rito do motoclube. Se observarmos as imagens, é possível ver que um dos homens marcados estava vestido com a camisa do clube. O registro mostra ainda outras pessoas sendo marcadas a ferro e também estavam utilizando roupas em referência ao clube. Então, gente, esse vídeo é antigo e não tem nada a ver com o atual presidente do Brasil. Circula nas redes sociais uma página que simula a aparência do site G1 e atribui à cantora Ana Carolina a indicação de um produto sem comprovação científica para tratar diabetes. Porém, a informação é falsa. A imagem do site, que se assemelha ao layout do G1, se trata de uma montagem fraudulenta. A cantora Ana Carolina ainda deixou claro que não fez nenhuma declaração favorável ao medicamento. Os criminosos têm usado a aparência dos sites para tentar vender produtos sem comprovação científica e, para conseguir mais credibilidade, usam imagens de artistas e celebridades. Após essa publicação, algumas pessoas começaram a utilizar medicamentos de diabetes para o emagrecimento. Nossa equipe entrou em contato com o nutricionista esportivo Igor Araújo para tentar entender essa situação. E ele explica os riscos que essa medicação pode trazer se utilizada de forma indevida. Bem, hoje no mercado, diversas são as medicações com essa função hipoglicemiante. A mais conhecida hoje, até por conta da sua utilização ser mais fácil, são as medicações que têm como precursor, né, digamos assim, como principal ativo ali, uma substância análoga ao GLP-1, que é um hormônio que tem uma função hipoglicemiante no nosso corpo. O grande problema é porque as pessoas começaram a associar que essa medicação, como um dos efeitos, é a redução do apetite. Essas pessoas estão fazendo o uso dessa medicação pensando no emagrecimento. Só que quando pensamos em qualquer tipo de medicação, a gente sabe que ela foi criada com um fim específico e no caso dessa medicação, ela foi criada com esse fim. Então as pessoas estão fazendo uso de forma indiscriminada, pensando no emagrecimento, só que elas esquecem que essa medicação reduz o apetite e após a suspensão dessa medicação, esse apetite pode voltar, né, pode retornar aumentado. Então hoje, a grande preocupação do nutricionista quando quer tratar o emagrecimento, quer tratar aí o controle da glicemia, é que essa pessoa faça o acompanhamento médico para que o médico prescreva qualquer tipo de medicação com uma dose específica. E aí nós vamos associar a alimentação com essa medicação para que esse paciente consiga fazer o controle da sua glicemia. E no caso dos pacientes que querem fazer o uso de qualquer tipo de medicação, ele já tem que ter tentado qualquer outro tratamento convencional. Alimentação, dieta, terapia. Então, muitas vezes a gente faz um encaminhamento para que esse paciente consiga, né, associar aí ao tratamento psicológico. E caso nenhum destes tenha um efeito, aí sim, um médico pode fazer a prescrição de algum tipo de medicação para que esse paciente, né, consiga aí atingir o seu objetivo, desde que esse peso interfira diretamente na sua condição de saúde. Então, seja um fator, né, para uma predisposição a algum tipo de patologia. Então, entenda que é muito mais
difícil o tratamento da medicação, porque precisa de uma interação multiprofissional e somente um médico pode estar fazendo essa prescrição. E por hoje é só. Se você recebeu uma informação duvidosa nas suas redes sociais, mande pra gente. O ESB Notícias verifica pra você. Basta entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 77-3424-8766. E lembre-se, combata as fake news, não compartilhe e sempre verifique. Até a próxima! Bom, nesta quinta-feira acontece aqui em Vitória da Conquista um show beneficente com um dos grandes nomes da música conquistense, o cantor Mazinho Jardim. Vamos mais uma vez ao vivo com Thaís Patês, que conversa agora com o artista e conta mais detalhes sobre essa apresentação. É isso mesmo, Mário. A gente está aqui agora com o lendário Mazinho Jardim, que retorna à Vitória da Conquista após 13 anos para um show beneficente que acontece nesta quinta-feira a partir das 20 horas no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. A gente está aqui com o Mazinho Jardim e com o Luciano PP, que é integrante da banda Quarteto de Blues, que vai fazer uma super participação no show de hoje à noite. Vocês já estão super animados, né, pessoal? Mazinho, seja muito bem-vindo ao ESB Notícias. Fala aí, como é que tá a expectativa para esse retorno aqui à Conquista depois de 13 anos? Estou surpreendido, aliás, surpreso, né? Surpreendido da mesma forma. Eu não esperava que fosse tão bonito assim, nessa recepção depois de tanto tempo fora. Eu fiquei super feliz, porque eu vim na intenção de rever meus amigos, né? Devido à saudade toda de 13 anos lá em São Paulo, depois fui para Portugal. De lá de Portugal eu mandei o material aqui, porque eu não poderia deixar de fazer esse trabalho com pessoas como Luciano PP, porque eu já tinha trabalhado com ele antes, né? Já fizemos shows juntos, não com outra banda, mas ele participamos do mesmo, nós dividimos o mesmo palco, né? Então eu estou achando super interessante, estou muito feliz porque a recepção dos meus amigos, eu estou reencontrando esses amigos, né? E os amigos que fazem rock and roll, e a ideia de fazer um show solidário na verdade, para que se reunisse mais número de pessoas, né? Porque Conquista, Bahia é uma terra de axé, terra de forró, esse tipo de coisa. E o blues e o rock and roll às vezes fica meio à parte, mas eu percebo que Conquista está crescendo tanto nessa área da arte de fazer blues, fazer música alternativa, de fazer rock. Então eu estou feliz sim, porque eu espero que o número de pessoas seja muito legal hoje à noite lá. É um show beneficente aí. Eu pedi para que levassem 2 quilos de alimentos, né? Porque hoje em dia, como é blues, eu estava falando assim, se vai cobrar um ingresso, de repente não vai tanta gente, e a gente tem a oportunidade de poder ajudar pessoas que precisam fazendo uma arte como essa. Eu acho super interessante. Eu estou feliz sim, viu? Muito, muito, muito mesmo. Muito bacana. Gaitista, vocalista e fundador da primeira banda de blues aqui da Bahia, pessoal, lá na década de 80. Fala aí um pouquinho sobre essa história tão bacana, Mazinho. Então, eu não poderia nem imaginar que eu poderia vir a cantar numa banda de blues, né? Eu tocava gaita desde criança, assim. Eu tô há 45 anos tentando tocar gaita e até hoje eu não toco direito, né? Mas, de qualquer forma, quando eu tinha mais ou menos 22 anos, quando eu vim para... isso era em 1980. Tá certo? Aí eu conheci Arodi Assis, que mora em Salvador, mas ele fazia faculdade aqui. Conheci o Pepino, que é o Luiz Alberto, é um menino, a gente frequentava muito a casa dele, o Arodi com a craviola, uma viola de 12 cordas, e eu tinha uma gaitinha. E tocava nos bares de Conquista, mas é uma coisa super divertida, não pensando em fazer uma banda. Aí, através de Luiz Alberto, o Pepino, que ele falou, por que você não monta uma banda? E põe o nome SS433, porque segundo Nostradamus, um astro chamado SS433 vai passar pela nossa órbita, que não sei o que, e fala uma maior história, assim, que na verdade existem outras versões sobre o SS433, né? A história dele, como surgiu esse nome, é uma sigla, tal. Independentemente disso, eu achei legal a recepção das pessoas também. Naquela época, poxa vida, olha lá, o irmão de Massinha, tudo bem. Olha só, cabeludo, aquela coisa toda extrovertida, entendeu? E eu me reuni com pessoas super interessantes que gostavam disso também. E eu achei que isso não ia rolar, né? Que era só o esquema do cenário do axé, o cenário do forró. E eu me senti em casa. Daí pra cá a coisa foi fluindo. Aí surgiu o SS433 e em 1984 a gente foi para São Paulo para gravar nosso primeiro vinil, né? É um compacto simples com a música Jane Furacão.
e o Blues Subterrâneo, que é esse que a gente estava dando essa palhinha aqui agora, música do Caco Santana, ele que escreveu. As canções fui eu que fiz todas, assim, a voz sempre fui eu e a gaita e tal. E eu vi que a coisa foi fluindo mesmo. Aí em São Paulo nós ficamos um bom tempo, né? Ficamos um bom tempo e agora estamos retornando aqui de novo, né? Então, eu não sei, eu acho que vai ser legal hoje à noite, vai ser sim. É isso, pessoal, a expectativa tá muito grande, não é, Luciano? Vamos fazer um som muito bacana pra gente encerrar aqui? Vamos sim. Vamos fazer isso aí, cantada? Exatamente. Rodo o planeta no hemisfério sul, yeah. Vejo 1 milhão de estrelas para tocar meus blues, yeah. Persigo tua alma, me encontro com você no azul. Tá aí, música boa, blues, evento hoje para você curtir aqui na cidade, no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal do YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. Uma ótima tarde para você, se cuida, a gente se encontra amanhã e encerra o ESB Notícias de hoje com música. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado às 2h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1.